Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarces. Agora é que são elas. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Não Disfarces. Agora que são elas, segunda edição. O meu nome é Maria Clementina, diante de mim tenho Vítor Costa, especialista em Enneagrama. E é assim, malta, se vocês não gostam de nós, metam-se na alheta, cancelem-nos. Escusamos estar aqui a perder tempo, nós não papamos grupos. Agora, azarinho vosso, porque depois ficam sem saber como é que funciona a mente e o coração do tipo de personalidade 8, que, by the way, tem mais ou menos este tipo de abordagem / energia. Estás Gostei de cada vez começar mais assim. uma especialista. Tu é que Uma estás especialista em 8 já. agora. Pronto, no hard feelings, não é? Foi só aqui uma brincadeirinha para entrarmos aqui na energia confrontadora, desafiadora do nosso 8. Olá, Vítor! Olá, Maria. Depois do magnífico 7 da semana passada, temos o não menos magnífico 8, mas isto é sempre a andar. Sempre assim. ter que ser rápidos sem porque- papas na língua. Se estiverem 8 a assistir, tens 10 minutos para dizeres ao que vais. Então vá, vamos já. Queres Então vamos lá. começar? A que é que nós vamos? Só assim um lamiré. O que é o 8? Quem é? Quem é Leonil de Fortes, a nossa personagem? Olha, este Sugiro que- 8 talvez seja o tipo mais exagerado do Enneagrama, no sentido que é o tal coração em chamas, o coração com pernas. Este é que é mesmo o coração com pernas. Eu tenho um coração com pernas. Isso. Está no genérico, hein? É Leonil Então que é diz muito isto. fogo, estamos aqui a falar de um tipo que é muito fogo. E se havia aquela gula do 7, que é por fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gula é toda concentrada numa única coisa, na tarefa, naquilo que está a acontecer naquele momento. E aqui não se chama gula, chama-se luxúria. Já viste? É a paixão do 8, a luxúria, Sim. que é apenas a intensidade total numa única coisa, concentrada numa única coisa. Mas está muito no presente, o 8. Está Completamente no focado, o que é presente. isso do passado ou do futuro. É o que está a acontecer agora. Supostamente é isso que todos nós deveríamos atingir, esse estado de presença. Só que aqui com o 8 ele exagera. Então há uma urgência em tudo. Se tu estiveres a lidar com o 8, ele tem urgência para tudo. Sobretudo naquilo que ele te diz para que tu faças. Eu sou o 4 e eu também me identifico. Eu também sou intensa e um bocadinho urgente em tudo. Embora, já agora, se quiseres explicar aqui um bocadinho a diferença entre essa urgência e intensidade do 4 versus a urgência e intensidade do 8, porque podem se confundir assim no Ok, dia a dia. mas esta urgência do 8 é muito uma urgência prática, física, objetiva. A urgência do 4 vem lá de um outro domínio, vem do domínio da emoção, que é algo mais subjetivo. Então, estas pessoas do tipo 8 são extremamente objetivas. Eles acedem, numa primeira instância, àquilo que é o mental, àquilo que é a objetividade. E fazem isso com uma clareza, com uma determinação, com uma frontalidade totais. É o tal que não gosta de pessoas lentas, não gosta de pessoas que rodeiem os assuntos. Não gosta sequer de receber elogios. Tem também. dificuldade, sabes porquê? Porque ele é o mais desconfiado de todos os tipos. Mais do Muito que o mais 6. desconfiado que o 6. Sim. Ele desconfia-se. Estás a elogiar muito um tipo 8, ele começa a olhar para ti, o que é que esta quer? É porque ele, como ele é tão direto, Ele não não precisa de consegue perceber elogios. pessoas que não são muito diretas e que vão ali com rodeios, não é? Pronto, é claro que isto depois tem nuances, ele tem que aprender a dar espaço a esse lado mais de coração, no Sim, fundo. há os subtipos, já lá vamos falar dos subtipos. Aliás, o problema lembras-te da doutora Leonil, não é? Sim, eu acho que A podíamos dizer doutora, que tu ela lhe chamar doutora, é Doutora. outro tipo de doutora. é uma bombeira de serviço. A É. Leonil, vamos falar um bocadinho sobre a Leonil, desta personagem que nós construímos. Porque aquele coração é tão... tem tanto fogo que começa a ficar danificado. Exatamente. Começa a incendiar-se. Nós Então ela tem problemas de propositadamente, coração. nós propositadamente, coitadinha, adoecemos a Leonil logo na primeira edição, em 2023. Pusemos a Leonil a sofrer da doença que a Sofia Mestre, que quem assistiu ao episódio número 5, a nossa investigadora, a doença hipertensão arterial pulmonar, que a Sofia Mestre está a tentar encontrar a cura para.
E é uma doença real, aliás, mesmo. Tudo isto até foi desenhado com a ajuda do Dr. Rui Plácido, cardiologista no Hospital de Santa Maria. Olha, um beijinho para o Rui, que nos ajudou bastante aqui com algumas informações clínicas, mas é mesmo isto, existe ensaios clínicos. Exatamente. A Leonilde, entretanto, no primeiro episódio, até chegou no fim, ela falava, vamos ver aqui um bocadinho um vídeo também que mostra essa caricatura da Leonilde e o que é esta energia do tipo 8. Acabava essa talk com o Vítor, em que ela mais ou menos se desmanchava e pedia ajuda ao Vítor, porque desabafava com ele e dizia que tinha esta doença do coração. No fundo é uma ironia que nós criámos no guião, porque é alguém que é tão intenso, lá está, esta tal luxúria, ela é tão all over the place, esbanja tanta energia em tudo, seja na coisa mais importante, seja na coisa mais pequenina, caracacá, que depois acaba por sofrer de uma doença que mais cedo ou mais tarde o coração vai parar. E depois na peça de teatro o que aconteceu foi, entretanto tinha passado algum tempo e a Leonilde estaria a ser já tratada nesse ensaio clínico conduzido pela doutora Sofia Mestre, em que ela odiava. Porquê? Porque não achava sequer justo, para já não acreditava, não é? Como é desconfiada, não acreditava neste sistema, nesta metodologia em que existe as pessoas que tomam o placebo, as pessoas que tomam o medicamento real. Sobretudo porque acha injusto, porque o 8 é esta pessoa cujo grande valor e aquilo que mais quer alcançar é a justiça, não é? Mas ele tem um critério tão exagerado em relação à justiça que facilmente cais no erro e naquilo que é o alvo do 8, que é seres injusta. Ele vai ver sempre algum tipo de injustiça na relação que tem contigo. E isto é muito desafiador. Porquê? Porque o 8, no início de uma relação, qualquer tipo de relação, sabes onde é que ele te coloca? Lá em cima. Na nota 10. Tens tudo para descer. Então, mais tarde ou mais cedo, tu vais cometer um erro, vais cometer uma asneira, vais baixar. E quando tu baixas, está confirmada esta ideia que ele tem que liderar, ele tem que ter força, ele tem que ter poder. Porque se fica sujeito aos injustos, àqueles que mentem, de certa forma, tem muito mais a ver com a mentira do que o erro. Ele fica vulnerável, ele não quer ficar vulnerável, portanto há sempre esta coisa que, mais tarde ou mais cedo, aquele mecanismo da vingança, que é a fixação do tipo 8. E o que é a vingança? A vingança dele é: eu estou aqui para lutar contra os injustos, contra os mentirosos, contra os traidores. Porque ela considera justamente esta metodologia do placebo versus o tal medicamento em teste uma mentira. Sim. E por isso faz todo sentido. O que aconteceu foi depois, ela falava contigo, dizia que aquilo ela não admitia e não sei o quê, estar a ser submetida a uma coisa destas, a um embuste, a uma aldrabice, achava todos uns aldrabões. Já. Vamos ver um bocadinho desse vídeo também. E pronto, e agora, depois de vermos estes vídeos, entretanto queremos saber como é que ela está hoje e o que é que lhe aconteceu. Será que ela ainda está no ensaio clínico? Será que decidiu sair? O que é que ela está a fazer de novo? Será que ela está de alguma forma a evoluir para o ponto 2, que é o seu ponto de crescimento, que implica, lá está, acolher a sua vulnerabilidade? E ao mesmo tempo também cuidar do coração, não é? E cuidar do coração. Para evitar que ele fique doente. O 2 é o ponto do coração. Exato, podemos considerar, sim. Então vamos ver aqui um resumo daquilo que se passou com a Leonilde no passado. Leonilde Fortes. Leonilde Fortes, uma bombeira corajosa e intempestiva, que curiosamente tem o condão de atiçar muitos incêndios nos seus relacionamentos. Antes de pensar, já o fez. É excessiva e esbanja toda a energia que tem. Não suporta injustiças e tem uma tendência natural para assumir os comandos e proteger os mais fracos, mesmo que isso implique o conflito. Leonilde representa o tipo 8. Odeia falinhas mansas e topa a léguas quem a aborde com rodeios. Foi vítima de maus tratos na infância, tendo aprendido a mascarar a sua vulnerabilidade. Mas por trás dessa carapaça dura, Leonilde esconde uma enorme inocência, a virtude que tem de restaurar durante a vida para se aproximar da sua essência, a verdade. Foi-lhe diagnosticada recentemente hipertensão arterial pulmonar, uma doença mortal que põe a nu toda a sua fragilidade.
Afinal de contas, a sua autossuficiência é em grande parte uma ilusão. Se ela deixar vir ao de cima a sua doçura, talvez consiga transmitir o quanto o outro é importante na sua vida. Neste caso, admitir que se pode deixar ajudar pelo Vítor. Ó, Sr. Vítor, o que eu tenho para dizer eu digo na hora, eu faço na hora, não deixo para depois. É um prato que serve na hora e bem quentinho. E se isso não agrada a alguém, olha, melhor ainda, é a forma de eu conhecer a pessoa. É da maneira que sai da carapaça. Então estão a enfiar uma água pelo estômago, estão à espera que eu faleça, para depois me darem o medicamento correto. Não, que eu não comprei nenhuma rifa, estão a exacar com as pessoas, é uma grandíssima aldrabice, ó, Sr. Vítor. Eu agora que já sei onde é que fica o gabinete da Lamosgoia, eu chego lá ainda esta semana e eu furo o sistema todo, olha que eu forço a dar-me o medicamento, senão eu parto aquilo tudo. Vá lá, Leonildo, não se exalte. São as regras do jogo quando se entra no ensaio clínico e mesmo que seja um placebo, pior não fica. Ai, fique comigo, ninguém brinca, altaria, ninguém decide o que é que entra no meu corpinho, senão eu. Licença. O que é que foi, nunca vistes? Queres que eu te leve ao estilista da vista? Um incêndio! Em Fernão Ferro! Vamos já para aí! Só corrigir aqui, para não nos perdermos, e para aquelas pessoas que são mais rigorosas, Claro. e com todo o direito, e faz todo o sentido, o centro da emoção é o ponto 3. Os emocionais são o 3, o 2 e o 4. Claro, e o 3 está Pronto. no centro. Ok, então o coração está ali muito presente nestes 3 pontos. E o 8 precisa de evoluir para o coração, Sim. abrir o coração, tirar a armadura. Isto por causa de eu ter dito que o ponto 2 era o ponto do coração. Sim, É um coração metaforicamente- extrovertido. Eu Metaforicamente percebo o que é que tu precisa de se queres abrir, dizer. não é? Precisa de abrir Sim. o seu coração. E que é lá que está o seu ponto de crescimento. Já lá vamos falar sobre isto tudo. Vamos então receber a Leonilde. Pode ser, Vítor? Vamos lá, estamos preparados. Vamos lá, Leonilde. Abram as portas. Vamos lá. Até já. Bem-aja, sou Vítor, cá andamos, mais fortes que nunca. É verdade, Leonilde. Olha, e como é que vai lá a sua doença do coração? Então, Ainda está naquele ensaio com a doutora Sofia Mestre? estamos, Olha, nunca mais falei com ela sobre isso. continuo, pois, mas aquilo é uma treta, só Vítor. Não é isso que me está a dar forças. Ai, não é? Não, senhora, não é. Leonilde, continua desconfiada quanto aos critérios do ensaio clínico? Então aquilo não presta, porque a gente não sabemos se estamos a tomar o medicamento curativo ou o placebo, não é? Sr. Vítor, eu é que calhando, até sou das sortudas que tomam medicamento. Não está certo. Então e a outra metade que recebe o placebo? É muito injusto. Todos os doentes merecem ser tratados de forma igual, é ou não é? Mas o que é justo, afinal? Olhe, o que é justo está ali a meio da ponte entre o que está certo e o que é necessário. Maneiras que sou eu que estou a tratar desta gente e a trazer justiça, já que o sistema é um fraquinho. É? Mas como? Então, olhe, montei um movimento chamado Estás Aí. Que estás aonde? Estás o quê? Estás aí? Vem de uma palavra estrangeira, Sr. Vítor, Tai Chi. Sei muito bem, Tai Chi. Mas a Leonilde agora pratica Tai Chi? É que eu não estava nada à espera que a Leonilde fizesse isso. Espera aí que já levas, que passa a explicar tudo. Você não me ponha a carroça à frente dos bois, homem. Então, aqui há meses, eu e os meus colegas somos convocados para uma atividade facultativa a decorrer lá no nosso quartel dos bombeiros. Facultativa, que é como quem diz, ou vais esta bosta ou és posto de lado, come e cala-te. A gente não sabíamos mais nada, o chefe diz-nos que é para ir para o nosso bem e tal, lá nos apresentámos ao serviço no dia e hora que nos marcaram, tudo isto lá no ginásio de quartel. Aparece uma talega de um homem a ensinar-nos movimentos desta modalidade. Ao início ele de cozinho tremido, a fazer estes gestos, com umas roupas apatetadas e penso eu para os meus botões a bufar. Espera aí que já fostes. Mas tínhamos que fazer o que o homem nos mandava fazer. Não é que no fim da atividade eu me senti mais calma, Sr. Vítor. Tinha o coração quietinho, a respiração menos ofegante. E depois houve outra coisa. Eu gostei do homem. Era uma pessoa honesta. Aquilo teve efeito prático, imediato. Eu gosto disso. E digo assim para mim: Leonilde, se isto funciona contigo, vai funcionar com as outras pessoas que têm a mesma maleta que tu. Os doentes com hipertensão arterial pulmonar. Então quem é que haveria de ser? Vamos lá. Então, nos dias seguintes, a Leonilde vai lá para a sala de espera do centro clínico, onde a gente faz os tratamentos desta treta, para eu poder identificar quem são os doentes e ajudá-los. Maneiras que foi isto.
ia apanhando um a um e perguntava diretamente: olha, faz favor, você sofre de hipertensão arterial pulmonar? Sofro. Quer ficar bom ou quer falecer? Riam-se muito. Quer ficar bom, mas quem é você? Eu acho Leonildo Fortes, também tenho a doença, tenho uma proposta para lhe fazer, porque a gente não pode ficar de braços cruzados à espera que nos salvem sem tomar medidas. Não são estas lambesgóias de bata branca que nos vão salvar. A gente vai-se, mas é unir, fazer tai chi em grupo, que isto é que nos vai salvar. Práticas do corpo que fazem bem ao coração. Deixa aqui o seu número de contacto. Eles às vezes assustavam-se que eu não perdia tempo no engate. Houve uma até que tinha aberto a porta da WC, já estava eu em cima dela a perguntar: queres ficar bom ou queres falecer? Sr. Vítor, as lambesgões do balcão da recepção já se estavam a tirar ao ar comigo, que eu não larguei o osso durante uma catrefada de dias até formarmos uma primeira turma. Muito bem, Leonildo. Então explique-me lá isso melhor. A Leonildo formou uma turma de Tai Chi. O Sr. Vítor quer-me ouvir ou quê? Então, isto passa-se tudo lá no ginásio de quartel dos bombeiros, onde eu trabalho. Fui logo ter com o comandante a explicar que isto era uma questão de vida ou de morte. E o homem até se assustou. Entregou-me de bandeja ao ginásio. Leonildo, faz só o que quiser com o espaço nas horas vagas. Eu não quero assustar os outros, eles é que se assustam comigo. Mas você aqui há tempos ensinou-me uma coisa. Sempre que me vem um quente de raiva, eu conto até 3, 1, 2, 3, e depois a raiva maior já se sumiu. Aliás, até já arranjei o truque para saltar a raiva toda sem me pôr aos gritos, que agora ando sempre com este sapo no bolso, que esta pelúcia é fofa, e eu quando me vem os nervos espremo o raio do bicho todo e os nervos vão todos para o bicho em vez de irem para os ouvidos das pessoas, está a perceber? Bom, estou a ver. O peluche acaba por funcionar como uma bola anti-stress. Vocês e a mania de palavreado estrangeiro. É isso, homem, anti-stress, stress. Adiante. Fui ter com o instrutor do Tai Chi, que nos tinha dado a todos a atividade. Mas espera, como é que voltou a encontrar o instrutor de Tai Chi? O homem pediu ao comandante o endereço onde o homem dá aulas e fui lá com as minhas perninhas. E não lhe dei hipótese também. Olha, tu agora vais ter que também trabalhar para esta gente, está tudo doente, eles precisam da tua ajuda. Queres fazer o bem? Queres salvar pessoas ou preferes ser um egoísta? Ele é boa pessoa aqui, se eu vi logo. E lá anda connosco nesta luta. Portanto, temos várias turmas de semana de doentes cardíacos a praticar o Tai Chi. As pessoas ficam poderosas, Sr. Vítor, ganham força. E eu estou contente, prontos. Estou a ajudar pessoas. Não consigo esconder que eu sou um coração mole. Você sabe que eu sou cão que ladra, mas não morde. Se alguém está em perigo, eu quero é salvá-la. Eu desde muito pequena que queria ajudar. Dava a mão a toda a gente. Eu não percebia se era a pessoa boa, se era má. Queria era fazer amizades. E à conta disso levei pancada, não penso que não. Pois é, Leonildo. Então, e como é que tem divulgado o seu projeto para chegar a mais pessoas? Então, começou por ser só a gente que eu fui buscar lá à sala de espera do centro clínico, né? Agora a gente já tem um Instagram de tais aí. Eu não percebo, nem quero perceber nada disso, mas há uma rapariga que trata dessas tretas e de vez em quando ela manda-me dizer qualquer coisa para o telemóvel. Olha, hoje ainda. Ó Leonildo, diz aí um grito de guerra para as pessoas do Instagram. Olha, gravei a primeira coisa que me saiu. E o que é que foi? Diga lá, Leonildo. Tens hipertensão pulmonar arterial? Estás aí? Ou queres vir para os Tai Chi? Não te apetece? Mas isto é de apetecimentos, ok? Mexe essas pernas, mexe esses braços, salva o teu coração. Se crees, não crees e daqui para fora. Ok. Vamos lá, mas não acha que isso pode ser uma mensagem um pouco agressiva, Leonildo? Sr. Vítor, quero que repita para si. Se crees, se não queres cair daqui para fora. Estava a brincar, Sr. Vítor, não disse nada disso. Que eu agora ando mais molzinha, que isto a vida são 2 dias. De que é que vale eu ser tão mandona? Olha, ando tão brandinha lá nos grupos, qualquer dia sou eu um pau mandado. Não é para tanto, Leonildo. Bom, não há perigo que você, mesmo quisesse, não conseguia ser um pau mandado. Há perigo, Sr. Vítor, que a minha cabeça está uma papa. Que eu até gostava mais de mim como eu era antes, ao menos ninguém se metia comigo. Mas também as pessoas agora chamam-me mais para estar com elas, né? Não é só quando precisam. Isto foi você, Sr. Vítor, que mandou ouvir mais as pessoas, estar mais caladinha, tentar compreendê-las. Mas é um esforço que me sai das entranhas. Que é mais difícil ser molezinha do que ser durona. Estou a ver, Leonildo. Olha, diga-me uma coisa. Afinal, do que é que tem medo? Eu? Medo de perder as minhas forças. Então, apoderei-me aqui do sapo da Leonilda. Tenho muitos nervos. Olha, eu também tenho um bocado de nervos. Esse sapo é bem fofo. fofinho, para exteriorizar a raiva. A raiva, aliás, o ponto 8
É a raiva tem a para raiva fora. exteriorizada. Exatamente. Lembras-te, por isso é que estas pessoas habitualmente chegam à cama à noite e dormem que nem uns anjos. Claro. Porque vem tudo cá para fora. Ela diz o Olha que tem que a bom. dizer durante o dia. Ou E então, gostes ou o não que é que tu gostes. achas que aconteceu aqui com a Leonilde, Vítor? Aqui uma breve análise. Pronto, então ela precisou de cuidar do coração. Temos aqui a história do Tai Chi, não é? Que tem ao mesmo tempo um movimento, e o 8 precisa sempre de movimento. Ok. Ele tem este movimento, mas ao mesmo tempo isto vai servir o propósito que é entrar em contacto com o outro lado, com um lado mais vulnerável, mais interno. Então ela está a fazer um esforço. Ela está a fazer um esforço para ser mais suave. Sim, e depois, e mesmo esta intenção de querer ajudar as outras pessoas que sofrem da mesma doença É que ela. verdade. Não só porque ela tem este sentido de justiça e ela não considerava justo lá está o ensaio clínico, e então quis encontrar os seus próprios meios de trazer mais justiça. Então lá foi ela, pum, 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 com tudo, de uma maneira, claro, super invasiva, não é? Olha, queres entrar? Ah, não. Pronto, portanto, nem sempre o 8 é politicamente correto, também foi isso que quisemos um bocado mostrar. E pode ser um bocadinho intrusivo, mas o que é facto é que ela trouxe as pessoas lá para o quartel, não é? E arranjou o instrutor, furou, é um fura-vidas a Leonilde. É ação Mas pura. com uma intenção muito generosa. É um coração com pernas, como tu dizes, ou seja, com uma intenção de querer ajudar as pessoas que estão a passar pelo mesmo que ela e que se tornem mais saudáveis e que consigam curar a doença do coração. Com isto quisemos mostrar que ela está ali a fazer um movimento para o ponto 2, que é o ponto onde está a empatia, o olhar para aquilo que as pessoas precisam, para lá daquilo que está, mesmo que fuja ao seu controlo, porque a questão do controle e do poder é o dito calcanhar daqueles do 8, não é? É a grande motivação do 8, É ser ele controlar a ter as o poder. coisas. Seja lá como for. Agora, como tu sabes, o poder pode ser bem ou mal usado. Exato. E há aqui uma característica com o 8 que é a seguinte. Eles têm, de facto, uma grande inocência. E depois há aquele mecanismo de defesa do 8 que é a negação. Se me disserem que eu estou a ser agressivo ou que estou a ser injusto, eu nego. Porque isso é uma vulnerabilidade. Então tu repara, o tal famoso livro da escolha de Uno, a certa altura eu tenho lá um diálogo entre duas forças que podemos considerar do tipo 8. Tenho um diálogo entre a Madre Teresa de Calcutá, e para quem conhece um pouco a história da Madre Teresa, ela tinha uma capacidade de intervenção, uma energia, ela estava onde era preciso, para proteger, para cuidar dos mais fracos, mas sempre com aquela... Diz. E poderia ser considerada tipo 8, É uma era? especulação, porque ela também não fez o Enneagrama comigo, mas na especulação podemos considerar, e vários professores de Enneagrama dão o exemplo da Madre Teresa como um tipo 8. Ai, que giro. E vamos ter outros exemplos O no Papa Francisco livro. também era tipo 8. O Papa Francisco, olha, curiosamente, o Papa Francisco, um tipo 8, que era alguém que entendia muito de Enneagrama e que até, de certa forma, ele recomendava o uso com critério e com cuidado desta ferramenta, que é preciso critério Era. para usar o Enneagrama, até porque ele estava muito ligado aos jesuítas. Sim, os jesuítas E os também jesuítas utilizam o Enneagrama. têm trabalhado muito esta ferramenta do Enneagrama. Sim, porque era uma pessoa que punha claramente o dedo na ferida, que não Falava tinha qualquer frontalmente pudor das nem coisas. medo em falar exatamente, frontalmente sobre as coisas. Pronto, mas podemos falar até a partir de um nível de consciência mais elevado e por aí fora. Mas aqui neste livro, eu a certa altura criei um diálogo, imagina entre quem? Entre a Madre Teresa de Calcutá e o Donald Trump. Que também é Também, claramente um tipo 8. exatamente. Agora repara, mesmo que a pessoa esteja equivocada, e não estou a dizer que alguém está equivocado nesta história, o 8 faz sempre, e ele fala sempre, a partir de um lugar de uma grande pureza. Para Sim. ele aquilo é a verdade. Por exemplo, se quisermos falar agora do Donald sim, Trump, percebo que perfeitamente. está na berra, é a verdade dele. E está cada vez mais na moda dizer isto é a minha verdade. Ele está convencido que a sua verdade é a verdade Exatamente. universal. Agora, verdade sem coração, este uso desta força, deste poder sem coração, é que pode ser extremamente perigoso. Porquê? Porque eu não estou sensível àqueles que não estão de acordo com a minha verdade. Se eles estiverem do meu lado e alinhados com a minha verdade, eles têm tudo de mim. E eu protejo, eles vêm para trás de mim, e eu lidero, e eu protejo essas pessoas que estão alinhadas comigo. Agora, se eles me combaterem,
vamos ter combate, vamos ter guerra. Pois, essa crença de que a sua verdade é a verdade está relacionada com um certo tipo de orgulho que, curiosamente, ele vai buscar ao ponto 2, Sim. mas da forma errada, não é? Se fizer a viagem ao contrário, se não fizer o seu caminho de integração no 5, ao contrário, deixa-me lá explicar isto, esta ideia. O orgulho, ele pode ir buscar também ao ponto 2 as piores coisas, Sim. se não fizer a integração do ponto 2. E então, que no fundo é esse orgulho de, para já, não reconhecer que a sua presença pode causar determinado O impacto orgulho é eu achar que eu sou e de achar que é o dono da o verdade. mais forte de todos. Sim. Ou que eu sou o dono da Não, verdade. isto só para explicar que também tu Olha, podes sabes sempre ir quantas- buscar o pior e o melhor aos dois Ok. pontos a que estás ligado, Vamos só, não é? vamos só pensar aqui num exercício. Quantas verdades é que existem no mundo? Existem tantas quantas... Quantas- Não, a verdade só existe uma. A verdade deve ser só uma. A verdade é uma só, Porque que se é ela essa... existe, é a mesma para todos. Que é a essência que o 8 tanto busca, Pois. mas que é a quantas verdade verdades absoluta, é que universal. existem aqui no mundo? Talvez 8 mil milhões de verdades, Talvez, não? era o que eu é te ia uma dizer. para cada pessoa. Sim, Então- ou várias por pessoa até. Pronto. Fora aqueles que não Estamos são sempre deste em contradição. mundo. Ok. Então, repara bem. Isto é o caos. No mundo em que tu te agarras à tua verdade e começas com a tua espada de verdade a lutar contra a mentira dos outros, porque se tu és a dona da verdade, os outros são todos mentirosos. Estão todos... e é uma injustiça, no fundo, estar a combater a tua verdade. Porque só alguém mentiroso e injusto é que pode combater a verdade, não é? Claro. Então, se tu achas que tu representas a verdade, és tu contra o mundo, no fundo. Então, quando és tu contra o mundo, tu precisas ter aliados. Precisas de puxar para essas pessoas para o teu lado. Sim, sim. E elas têm que ser totalmente fiéis, têm que ser totalmente alinhadas contigo. E esta é a questão do 8. Por isso é que o 8, muitas vezes, com uma boa intenção, que é a intenção de ser o protetor Protetor do dos mais defensor da fracos, verdade, sim. de combater a injustiça, ele pode transformar-se num ditador. Porque o facto de eu representar a verdade dá-me o direito de lutar contra aqueles que são os mentirosos, ou que são os traidores, ou que são os injustos. E por isso, muitas vezes, o tipo 8 pode dar também, ou pode originar, em baixa consciência, Certo. alguém que é um ditador, Sem por dúvida, exemplo. até porque são pessoas que emanam grande carisma à partida. É verdade. O carisma é O carisma pode ser ação. bom, claro. O grande carisma que estas pessoas emanam são pessoas de ação, são pessoas que fazem. Na verdade, se tu tens qualquer tipo de relacionamento aqui com uma pessoa do tipo 8, tu vais perceber que por trás daquilo existe muito medo. Então, nós estamos sempre a dizer isto aqui no nosso podcast, a nossa personalidade está a esconder algo que é vulnerável. E o que é vulnerável aqui neste tipo? É o medo que ele sente, ou o medo que a criança já sentiu, ou o facto dela ter sido injustiçada, Sim. ou traída. Tipicamente até pode ter sido viveu numa situação desprotegida, em que também foi agredida. Nós, Há aliás, a muitas nossa situações de Leonilde, agressão, de na nossa abuso. primeira edição, ela falava sobre isso. Isso. E aquilo, no fundo, esta capa, esta carapaça de força e de poder e de controlo esconde uma enorme vulnerabilidade e que tem que ir resgatar no ponto 2 ao conectar-se com as pessoas, ao desarmar-se, porque se o 8 se desarmar primeiro, também vai desarmar os outros, não é? É isto que estamos a dizer, é um tal movimento, gentileza gera gentileza. Ok. E falemos um bocadinho da desintegração no ponto 5. Então, o que é esta desintegração? É o mental. Então, repara, estas pessoas têm uma capacidade, como falei há pouco, uma objetividade enorme. Então, eles rapidamente vão ao centro da questão. E a partir daí não têm paciência para mais nada. É assim, é isto que está aqui em discussão, não é? É isto que está em causa. Então eu vou-me afunilar, toda esta minha energia, no fundo, acaba por me limitar. Eu posso ficar limitado se colocar este exagero, esta luxúria, esta obsessão que eu tenho num determinado assunto, numa determinada situação, e se for muito objetivo, muito prático mentalmente, muito focado mentalmente, eu só vejo isto e não vejo mais nada. Eu vou a direito.
Sim, Olha a diferença com o tipo 3. O tipo 3 faz ali uns jogos, certo, certo. ele vai às curvas, vai aos S's. Não, afunila, Habitualmente o afunila. 8 vai a direito. Sim, eu estou a perceber, mas e também pode cair num isolamento extremo. Pode sentir o seguinte, que é aquele drama dos 8. Mas porquê é que as pessoas fogem de mim? Porquê é que eles têm medo de mim? Será que eu sou bruto? Eu digo as coisas muito diretamente. Ele vai aprender a refrear. Como é que ele refreia isto tudo? É abrindo o coração. É mostrando a sua vulnerabilidade e sendo mais sensível à vulnerabilidade dos outros, àqueles que demoram mais tempo a fazer as tarefas. Às necessidades O dos 8 é outros. muito rápido, ele não tem paciência para pessoas lentas. Despache-se, mexa-se, faça. Ele não precisa dar tempo, ele precisa, no fundo, de respeitar o espaço e o tempo do outro. Posto isto, eu tenho tido experiências com pessoas do tipo 8, quer em trabalho individual, quer nas empresas, experiências absolutamente incríveis, quando estas pessoas estão mais abertas. Claro. Por exemplo, o 8 chora muito, sabes? Sei, acredito. Sabes porquê? Porque o 8 é muito bruto, aparentemente, mas é super autêntico e é muito genuíno. Aquilo é uma pessoa genuína. É uma doçura. Para o bom e para o mau. O coração dele é de uma pureza. Sim, sim. Ele está ligado ao ponto 2 e está ligado a uma criança muito inocente. Havia muita pureza, muita inocência. Aliás, a Leonilde fala um pouco sobre isso. Mas por isso é Dava que a mão a toda a gente. ela referiu isto outra vez, claro. Nós quisemos pôr um bocadinho isso. Porque a virtude da inocência, que é o que ele tenta resgatar, é o extremo oposto da paixão da luxúria, não é? Ou seja, no fundo é viver essa verdade já sem a necessidade da intensidade. Agora, estas nossas personalidades dão muito trabalho, Maria. Ainda há pouco estava a referir em off que se nós não tomarmos a medicação diária, estamos tramados. Voltamos ao mesmo. Às Voltamos às patologias, mesmos compulsões, aos mesmos vícios. aos mesmos padrões. E esta pessoa do tipo 8 pode ser maravilhosa quando está no movimento de abertura de coração, quando confia, dá tudo, mas é que dá mesmo tudo. Mas basta uma desconfiança, basta porque há muita rapidez aqui no tipo 8, é tudo muito rápido e muito intenso. Então, se ele num determinado momento sente que alguém o traiu, sobretudo alguém com quem ele tinha uma consideração enorme, se ele sente ali, nem que seja uma suspeita, aquilo muda tudo. E vai ativar a vingança E novamente. vai ativar uma espécie de vingança. Para já ele vai se sentir isolado. Olha o que é que ele vai buscar Tá, em vai desintegração desintegrar ao o ponto ponto 5. 5, sim. Vai sentir um grande isolamento. Vai ativar uma espécie de teoria da conspiração. Porque ele Eu está dei tudo e vocês traíram a minha pureza, a minha confiança. Vai-se vitimizar. História da vítima. Então, mais uma vez, eu sou uma vítima daqueles que são os prepotentes, os injustos, os mentirosos e os traidores. Então eu vou retaliar. Como é que eu faço essa retaliação? Morreram para mim, isto já não vai ser a mesma coisa. Aham. Eu, depois, enfim, uma estratégia um bocadinho mais perversa. Eu não vou atrás deles, mas no dia em que eu souber que o universo lhes deu o troco que mereciam, eu vou dizer, ok, fez-se justiça. Ou seja, há aqui sempre uma sensação, se eu não tomar a medicação diária, a medicação, olha bem, o caso da Leonilde. Qual é a medicação que a Leonilde precisa tomar diariamente, Maria? Não é o tal medicamento da médica. É este trabalho com os outros, com a equipa, com o coletivo, é Isso. liderar pelo serviço. É a sensibilidade, a sim, empatia, a empatia. a empatia. Às vezes as pessoas do tipo 8 até me dizem assim, eu não sou simpático, ou eu não sou simpática. Mas também é a forma como eles se veem eles próprios. Atenção. Às vezes não. Às vezes o 8 é aquele É um que esforço assusta. que se tem que fazer, daí ter a flecha ao contrário, não é? É um esforço, é um caminho, mas sim, em relação ao ponto 5, a sombra do... Estavas há bocadinho a falar nisto, não é? Quando ele se isola, a sombra dele de alguma forma está conectada com esta avareza do 5, não é? Avareza emocional. Avareza emocional. Não tem a ver com mais nada. Sim, Que é, eu a certa altura, eu perdi os combates, eu deixei de ter poder, eu perdi a liderança e eu vou lá enfiar-me na toca que representa o ponto 5.
Exatamente como no mundo animal. Imagina um leão, Certo, depois certo. daqueles combates, todo ferido, perdeu várias vezes e vai se refugiar na sua gruta, na sua caverna, até por Curiosamente. vergonha, sabes? Até por vergonha, Eu não claro. apareço, eu quando sou fraco, eu retiro-me. Porque ele não quer mostrar que é fraco, quer não quer mostrar dar a que é parte fraco. fraca. Curiosamente, é no ponto 5 que irá resgatar a tal reflexão. Ele está desconectado da reflexão, a reflexão necessária depois de já ter ido ao ponto 2. Então pode também ir ao ponto 5, buscar o melhor desse ponto para ele, que tem a ver com o pensar antes de agir, Isso. o investigar mais sobre as coisas, sobre os temas, antes de estar a confirmar ou Não a ter corrigir uma opiniões verdade tão sua, precipitadas antes de sobre estar as coisas. lá está a pôr uma verdade no mundo como se fosse a verdade, ir estudar um bocadinho mais e ser mais ponderado, também refriar aqui um bocadinho E outra coisa que o 5 faz, o 8 faz, que é o o seguinte. recolhimento. Ele habitualmente ele olha para ti, imagina que é um primeiro encontro, ele olha para ti e aquilo é imediato. Ou confia ou não confia. Ele faz logo Porque é a tua muito radiografia. instintivo, não é? É super instintivo. Então, é permitir que venha uma outra forma, uma outra ponderação e não catalogar as pessoas logo assim à partida. Isso vai-lhe dar equilíbrio. E ele precisa de equilíbrio. Então, ele vai precisar de ir ao ponto 2. O que é que isso quer dizer? Ele vai precisar de respirar, de sentir, de entrar em contacto com vulnerabilidades, até com fraquezas. Se ligar às pessoas. Sim. Exatamente, que é para depois ir ao ponto Cinco. 5 e já ter um movimento diferente quando vai para lá. Não ser tão concreto, não ser tão rígido, porque há muita rigidez na forma de pensar Sim, do é 8. aquilo e é aquilo e não, com palas, não é? E Exatamente. não vê mais nada. Então é tirar as palas, dizes Sim. muito bem, é tirar as palas ali no ponto 2, começar a olhar à volta, abrir, dar-se, permitir até sentir coisas que habitualmente ele não sente, porque fechou ali o espaço do coração. E quando faz esse tipo de trabalho, quando toma essa medicação, já vai pensar de forma diferente. Vai ser mais introspectivo nos momentos, vai querer encontrar verdades mais profundas, porque esta verdade do 8 habitualmente é uma coisa muito prática. Vai se conectar à verdade, não é? Isso. Que é um elemento puro, pleno. Mas ia dizer a asa 9, que é a asa de luz, para o 8. O que é que ele vai buscar a asa 9? Nós ali assinalamos. O que ele vai buscar é aquela raiva fica menos exteriorizada, fica mais estabilizada. A delicadeza também, talvez, não é? Exatamente, mais gentileza. Relaxamento. Outra forma de falar, porque às vezes o 8 fala muito alto, É bruto. ou fala de uma forma muito ostensiva, ou quando está a olhar para ti, está a olhar mesmo, parece que te está a invadir. Chispas nos olhos. Ele está a olhar, ele não desvia o olhar quando está a olhar para ti. O 8 que é o 8, ele olha para ti nos olhos e ele não desvia o olhar. Ele quando está a medir forças contigo, ele pode ser muito desafiador mesmo. Sim. Então, há tipos que lidam mal com isso. Por exemplo, o 9 lida mal com isso. Claro. Quer dizer, ele acaba por ter uma estratégia para lidar bem com isso. Mas, por exemplo, um 4, diz-me tu, como é que tu lidas com alguém que está constantemente Sim, um 4 a, pode, a desafiar, pode se não é sentir muito sensível à tua rejeitado. poesia? Eu acho que pode se sentir muito rejeitado, muito diminuído. Porque temos esta hipersensibilidade, não é? E algum mecanismo. Eu antecipo muitas vezes que eu tenho o erro. Não, há aqui qualquer coisa de errado, eu fiz qualquer coisa de mal. E aquilo, se calhar, é só o 8 a ser o 8, não é? Com a sua frontalidade normal. Nem sempre é fácil. Sim. Olha, mas dentro das contradições e dos paradoxos aqui das personalidades, um 8 e um 4, a nível de relacionamentos, aquilo pode resultar. É. São as duas muito intensas, São não muito é? intensas. Então, se for o 4 sexual, lembras-te Sim. que é muito intenso. O 4 sexual pode até assemelhar-se a um 8, não é? Pode, porque ele tem muita raiva, o 4 Pois. sexual. E o 4 sexual é aquele que parece que tem mais raiva, em tese, é o tipo com mais raiva deles É todos. sério, mais até do que Mais até do que o 8. que o O 8 8. saia da frente quando apanha um 4 sexual. Porque o 4 sexual, ele vai usar essa raiva com uma intensidade emocional e não só física. Pois, porque Com o uma 8 está mais só intensidade ali no emocional. físico e no instintivo. Então é como se fosse ali
um, um vulcão Certo. explodir. Como é que tu despistas que quando é um 8, que não é 4 social, As sexual? motivações, temos, As motivações, que neste caso é o Pronto. controle, o poder, a exatamente, liderança. sendo que a motivação do 4 não é essa. Certo. Sabes Sim, melhor sim, do não, que isto era ninguém só qual é a para, motivação do 4. para reforçarmos Só aqui temos que junto ir do às público. motivações, é É verdade. sempre o despiste, está sempre nas motivações. E sobre isso dos relacionamentos, sim, eu tinha aqui que o 8, a preocupação do 8 é sempre, se eu for demasiado brando, tu vais usar isso contra mim. É o tal, eu tenho que estar aqui com a carapaça. E então ele precisa de pessoas que lhe sejam leais, honestas, respeitem a sua força e energia vital, lembrando de que com eles é seguro baixar a guarda e expor a sua vulnerabilidade. Isto que já falámos. Podemos então até falar um bocadinho dos subtipos, já que estávamos aqui a falar dos instintos. Falámos aqui do 4 sexual, que pode assemelhar-se a um 8. Queres falar um bocadinho dos instintos de autopreservação e sexual do 8? Sim, olha, se quiseres começar pelo sexual, imagina instinto em cima de instinto. Então o 8 sexual é de uma intensidade. Mais uma vez demos o exemplo do Donald Trump, que pelo estudo que foi feito até pela Beatrice Chestnut, Sim. que é uma psicóloga americana, que é uma das pessoas mais renomadas em termos de enneagrama. Eu próprio já trabalhei com ela, é uma referência para mim. Então ela fez um estudo muito curioso e muito bem feito para demonstrar que o Donald Trump era um 8 sexual. Faz sentido. Pronto. Então são pessoas... O 8 na sua versão sexual é o verdadeiro 8. O 8 dos livros. É o protótipo. Onde nós vemos aquela necessidade de manifestar poder, liderança, ascendência. Às vezes até uma certa insensibilidade, se não houver algum Sim, algum sim. trabalho. Alguma ou muito trabalho. irrazoabilidade também, Pronto. não é? Mas, pensando de uma outra forma, se tu te colocares a partir da percepção daquela pessoa, ela até pode achar que tem a verdade. Isto é muito curioso aqui no 8, que o 8 quando está meio adormecido, ele até pode achar, eu não minto. Eu falo sempre a verdade. Então, porque ele assume aquilo que é, ele assume aquilo que... Ele assume esta força que ele tem. Ele é Às vezes não autêntico. assume aquilo que diz, mas assume a força que tem e esta capacidade que ele tem para mandar. Isto é um termo um bocado antigo. Ele manda. E quando manda, quer que lhe obedeçam. Eu estou a falar aqui de uma forma Mas muito... podes ter uma versão de 8 sexual elevadíssima. Agora, Tu posso deste ter o um- exemplo do Donald Trump, mas podíamos ter aqui outra. Pronto, eu agora em termos Um verdadeiro de mestre, subtipos, não é? exatamente. Mas, dependendo do nível de consciência, vamos sempre bater Tudo no depende mesmo. do nível de Imagina um consciência. 8 com um nível de consciência elevadíssimo. Ele está totalmente alinhado e conectado com a verdade. Ele já não está alinhado com o seu próprio desejo egóico de liderança, Exato. de poder. A agenda dele é uma agenda universal, não é a sua própria agenda. Exato. Nós estamos a falar de um alinhamento direto com a verdade. E o alinhamento direto com a verdade também é quando eu respeito a tua aproximação à verdade. Quando eu não te quero esmagar ou aniquilar ou competir porque tens uma verdade diferente da minha. É quando eu já sei que a verdade é outra coisa, Exato. não é a minha. Nós andamos todos aqui em busca disso. Mas nesta dimensão de dualidade é uma busca. É uma busca. Dificilmente alguém vai encontrar a verdade no seu sentido mais essencial ou absoluto enquanto está numa experiência de dualidade. Sim, sim. Vão Pronto. ser sempre só vislumbres Ex- dessa verdade. Exatamente, olha, usaste um termo fantástico. São instantes, são São vislumbres. instantes, é verdade. Agora, se eu tiver consciência disso... Ai, agora lembrei-me de um poema, mas não foi esse que eu trouxe sobre isso, Pronto. sobre os instantes em que tu te conectas com essa verdade. Mas são instantes. E que todos podem fazê-lo. Não é exclusivo de ninguém. Então eu tenho que sair dessa coisa, não, isto, eu sou eu que mando, eu sou um exclusivo, eu é que tenho esse poder. O 8 de autopreservação, em que medida é que difere? Olha, difere às vezes até se parece com o 5, porque curiosamente é um 8 mais low profile. Está bem? Então esta força, esta influência, este poder é mais sobretudo na sua esfera familiar, no seu castelo. Ele acumula muita coisa, olha, é uma característica do 8 de autopreservação, é acumular muitos objetos. Que Porquê? engraçado. Porque ele precisa de se sentir poderoso
Então, eu sinto poder quando tenho coisas a mais. A paixão da luxúria manifesta-se Sim. dessa forma. Ah, é? Eu tenho coisas que não necessito. Mas é uma pessoa confrontadora, não há como, não é? Continua a ser, mas é uma pessoa ao mesmo tempo, ele só confronta quando é preciso mesmo confrontar. Porque não é daqueles que atacam primeiro. Ele até prefere muitas vezes estar lá no seu castelo, na sua vida. É mais low profile. Pronto, percebes que é 8 pela questão da motivação interna, não é? E não só porque, pronto, quando chega a hora da verdade, vamos ter ali o mesmo tipo de. Aliás, eu tive uma assistente aqui há uns anos, que era um 8 de autopreservação, e tinha todas as características do 8 na hora certa, que é quando eu lhe dava uma instrução, quando eu lhe pedia uma coisa, ela olhava para mim e assim: Vitor, diga lá o que é que quer, deixa-te de Pois. rodeios. Aham, Pronto, claramente um 8. sim. Não há Os, paciência. os tipos de personalidade revelam-se também em momentos de stress, de fome, de sono, de Sem dúvida. demanda, não é? Às Exatamente. vezes. Então imagina o 8 quando está numa situação dessas, em que sente de alguma forma a ameaça. Aham, ameaça, sim. Quando ele se sente ameaçado, vem ao de cima. Eu interrompi-te e ias dizer qualquer coisa desta ideia. Não, mas tinha a ver com isto. Temos. A tal senhora. Exatamente. E, Deixe-te e depois rodeios. temos o contratipo, que tem o instinto social dominante. Ao contrário do estereótipo do eneatipo 8, este subtipo usa mais o seu intelecto para prevenir e desmascarar as injustiças sobre os mais vulneráveis. Poderá parecer mais tranquilo e amigável, enervando-se menos do que os outros subtipos do tipo 8, mas gosta do poder que o grupo lhe proporciona. Usa o seu poder para reparar sistemas tóxicos e certificar-se de que ninguém sai magoado debaixo do seu olho. Aham. Então este é um grande defensor dos mais fracos, já viste? Mas porquê é que é aquele- contratipo? Porquê é que parece menos 8? É um contratipo porque parece que aquela luxúria, aquele desejo de protagonismo, aquela intensidade, aquele exagero, não é em benefício próprio, mas sim em benefício dos outros. Um dos meus grandes amigos é um 8 social, uma pessoa incrível. Olha, se tu tiveres um projeto, imagina que tens uma ideia, queres fazer uma empresa. Ele já tem a vida tão ocupada, mas ele diz assim: passa lá para a minha casa, vais lá almoçar no fim de semana e eu ajudo a implementar ou a pensar sobre o projeto. São pessoas que estão sempre disponíveis. Este 8 social tem uma energia que parece que nunca mais acaba. E eu um dia perguntei a esse meu amigo: olha lá, mas estás a fazer tanta coisa ao mesmo tempo, não ficas cansado? E ele olhou assim para mim com um olhar desconfiado: estás a dizer o quê, Vítor? Mas ele pode confundir-se com outro tipo de personalidade, este. Este 8 social também se poderá confundir com o tipo 2. A certa altura, o 8 social confunde-se com o 2 porque parece que o coração está mais presente, porque ele está ali mesmo para ajudar as pessoas. Só que continua a paixão, a fixação, Sim, o sim, mecanismo de defesa. defesa. Tu vais Se detectá-los bem e que esse vais 8 de perceber. autopreservação, pelo que tu me explicaste, também está mais refriado, não é? Essa raiva. Mas este 8 social não é a raiva, ela é usada para fazer coisas Sim, para a comunidade. pois, É é usada diferente. socialmente e pode ser um grande contestatário em termos sociais. Este 8 Ativista. social, um ativista. Sim, vais encontrar ativistas E neste contrariar, olha, isto ligando aqui à criança, é alguém que tem uma questão com a figura patriarcal. Uhum, É quase como aquele que contesta ao pai para proteger a mãe. pois, Já viste? mas é isso, há sempre esta questão aqui questão da com o 8 justiça social. muito presente. Uhum. Olha, eu tinha, em relação aos relacionamentos. Não, eu li. Pois, o nosso resumo, como funciona a mente do 8 na personalidade. O 8 pensa em como se pode proteger a si e aos seus, porque o mundo lá fora está feito para os tramar a todos. Desintegrado, o 8 recua e pensa: se eu mantiver a minha distância, eu consigo tomar conta disto sozinho. É o tal isolamento que também vai cair ali no ponto 5. Em crescimento, o 8 concentra-se no que os outros precisam, não apenas no resultado que ele quer para eles. É sempre aqueles resumos. Como é que Certo. pode funcionar a mente do 8? Olha, vou-te contar a minha experiência pessoal com as pessoas do tipo 8. As pessoas do tipo 8 são muito transparentes Sim, e sim. são fáceis de ler. Facílimas. E quando tu te ligas com uma pessoa do tipo 8 e quando ela se sente, quando ela reconhece que tu conseguiste ler a pessoa e conseguiste ver o que está por trás da personalidade, é algo sublime.
quando essa pessoa mostra aquilo que está lá dentro, que é absolutamente maravilhoso, acontecem situações absolutamente incríveis, inimagináveis, de relacionamento em que nem é preciso palavras a partir de certa altura. Pois, eu estou a ver. Isso acontece-me com muita frequência e ainda agora me aconteceu numa empresa, numa formação, de repente, aquela pessoa, ok, ele conseguiu ler, ele conseguiu ligar-se comigo, a partir daí, tudo aquilo que se E eles, estabelece, e eles próprios também têm imagina, esse impulso, até não há é? comunicação telepática a partir daí, nem é preciso dizer nada. Certo. Ou então física, porque é tudo muito na base da... não é preciso, não é complexo, A é intuição, simples. mas é isso, eles também têm essa intuição muito forte também eles leem muito bem as pessoas, não é? Tem aquela Deles boa é mais primeira impressão. instinto, Instinto. quase animal, Mas entendes? conseguem tirar logo uma boa primeira impressão de alguém. A Leonilde adorou logo o homem, ela até diz isso. Olha, eu gostei do homem. Porque eles Era também honesto. sentem a pureza nos outros, Ela sabes? sentiu ali qualquer coisa de bom e então, pronto, Isto é tão tomou de amores paradoxal. pelo homem. Eu já te falei em ditadores e por aí fora, mas o 8 tem uma coisa que Mas é, falaste da Madre Teresa de Calcutá, no por Papa exemplo, Francisco, não é? também, ou seja, grande Isto para homenagem explicar aqui que aos nossos 8 isto não tem nada a maravilhosos. ver com. Não são sequer comparações comportamentais, não é? Isto tem a ver Sim. com uma energia comum. Mas sim. Mas o 8 tem uma pureza tão grande que ele gosta de ti porque ele se conecta com a tua própria pureza. Olha, estás a ver aquela ideia, que isto com todo o respeito, quando um cão ou um animal se aproxima de ti e parece que Sim, sim. empatizou ali contigo, É um instinto ele- animal. Ele é tem um esse instinto os animal. 8 fazem isto. Então, se o animal se aproxima de ti e está bem contigo, é um bom sinal. É sinal que tu tens ali qualquer coisa, a vibração que tu estás a transmitir é boa, Uhum. porque não há espaço para enganos, para mentiras naquela relação. E muitas vezes com o 8 também acontece isto. Sim. Se a pessoa gosta de ti, à primeira vista pode ser um bom sinal, porque ela vai captar a tua pureza, a tua autenticidade, a tua transparência. Vocês Está cheio de gostam de mim, paradoxos, já oitos? viram? Será que os outros gostam de mim? Exato. Olha, eu trouxe um poema que gosto muito da Sofia de Melbrenner, que não pode ser mais homenagem ao 8 do que é. Chama-se Porque. Vou lê-lo e podemos depois comentar um bocadinho. Vamos lá. Ora, vamos lá. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Que É incrível, não é? Que maravilha. Eu acho que isto é feito para o 8. Ela só pode ter escrito isto para um Olha, 8. parabéns porque foste tu que escolheste Sofia de esse Melbrenner. Fiz umas pesquisas. poema. É, maravilha. Mas acho que acabámos por encontrar poemas certeiros para cada E tipo. eu acho muito saudável trazermos a poesia para É. este podcast. Sim, sim, e porque no fundo há esta. Não se falava em enagrama, provavelmente, ou se calhar Sofia de Melbrenner não conhecia o enagrama, Não mas sabemos. há esta intuição de perceber a energia que está ali Sim, naquela sim. pessoa, não é? Há ali uma coisa maior que é uma. Não sei o que é que nós podemos dizer em relação a isto, mas é uma força própria, muito própria. Estas forças, independentemente do nome que possam ter, elas existem na natureza, em nós, na natureza humana, desde que existe memória de ser Sim. humano. Portanto, mais importante que o nome do sistema ou o sistema, somos nós. O Enneagrama está ao nosso serviço, não somos nós que estamos ao serviço do Enneagrama. O que mais podemos dizer sobre o 8, Vítor? O que é que tu queres acho que deixar? ficou tudo dito, porque, já sabes, o 8 não precisa de muitas palavras para dizer ao que vem. Sim, e já depois começa a ficar Então, impaciente. o que é que o 8 nos trouxe de positivo? Façam, concretizem, tenham coragem, não tenham medo. São pessoas muito Mesmo corajosas. com medo, o medo não vai impedir-nos de seguir em frente, de enfrentar.
O 8 pode mesmo atingir aquela grandeza heroica histórica, não é? Quando Sim, é um 8... o arquétipo do guerreiro. O arquétipo Agora, do este guerreiro. guerreiro precisa de aprender a resgatar o coração. Em termos sistémicos ou de arquétipos, temos aqui a figura do guerreiro. Sem dúvida. Então, para de lutar, baixa as armas, dá uma oportunidade de que haja paz. A guerra acabou, é um pouco isso. E Sim. fica aqui também só uma ideia, sabes? Este mundo, que está um pouco confuso em termos de lideranças, pode acontecer que as pessoas fiquem à espera de lideranças fortes, de salvadores. E às vezes o 8 vem muito aqui na figura do salvador. Sejam vocês próprios os vossos próprios salvadores. Não fiquem à espera que haja seres com mais força ou com mais capacidade de liderança que vos venham salvar, porque isso não vai acontecer. Isto porquê? Porque ali naquele ponto 8 está muito aquela ideia de este é o grande líder, este é o grande governante, esta é aquela figura que nos vai conduzir a todos. Sim, o Churchill era Esse é um que é o 8, por perigo. exemplo. Pronto. E liderança sem coração é complicado. Palavras muito sábias do nosso Vítor. Pronto. Eu Do sei. nosso sapo. Foi o nosso sapo que me inspirou. Agora, queria agradecer mais uma vez ao sapo, que neste momento está materializado neste boneco, que serve para anti-stress para a Leonilde. Muito obrigada, sapo, por nos acolher neste estúdio, por todo o apoio à produção deste podcast, por acreditarem em nós, neste nosso projeto. Muito obrigada também à Babe pela maquilhagem e também pelo serviço de jeitinho no cabelo. E quero-me despedir dos 8 e realmente agradecer. Todos precisamos de 8 na nossa vida, daquelas pessoas que sem papas na língua nos dizem aquelas verdades, mesmo aquelas que nós não queremos ouvir. O 8 é capaz de nos dizer, olha, estás com essa roupa, é horrível, fica-te mesmo mal. Mas também é o primeiro que, sem filtros, nos vai fazer o maior dos elogios, é ou não é, Vítor? Verdade. E por isso, que os 8 sejam aquelas pessoas que nos inspirem pelo seu próprio exemplo, a usarmos o nosso poder pessoal para elevar os outros e não para puxar os outros para baixo. Porque o 8 pode ser mesmo esse exemplo perfeito do tough love, que combina com toda a mestria a firmeza com a gentileza. Concordas? Totalmente. E lembro-me das palavras do mestre que dizia: a verdade liberta. Então, se é verdadeiro, se é verdade, liberta-nos. A verdade nunca serve para nos oprimir, ou para nos prender, ou para nos cativar. Então, é a forma de distinguirem aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Tudo o que é verdadeiro serve para libertar e não para prender. Então fiquemos com este mote. Até para a semana. O próximo episódio será dedicado ao 9. Vai ser o nosso último episódio. Vamos dar tudo. E a verdade liberta. Eu não sei se está certo, mas estou a gostar de ser menina. E eu a adorar os meus talentos. Eu agora até já choro. E eu finalmente saí da nuvem platónica. Ai, tenho que me manifestar publicamente. Já vão ver. Ouça, o meu instinto diz-me que isto vai correr lindamente. Opa, tipo, ando bem focada, boa especialista. Eu tenho, mas é um coração com pernas. Ai, sinto-me tão empoderada. No Enneagrama, qual é o lado B da tua personalidade? Vem e não disfarças. Agora é que são elas.